Olá, boa noite. Boa noite. Aqui é Deise e Marina, do Tecendo Essência. Nós auxiliamos as mulheres no caminho que elas devem percorrer para despertar sua essência feminina. E hoje, sexta-feira, horário das 20 horas. Olá, Ju, tudo bem? Nós trazemos sempre aqui o especial Mulheres que Correm com os Lobos. Nós fazemos sempre a interpretação de um dos contos do livro. Hoje é o 5º capítulo, Mulher Esqueleto. Ai, eu adoro esse capítulo. Oi, Angel. Mas eu gostaria de fazer uns avisos antes, as novidades do Tecendo Essência. Esse final de semana vai ser um final de semana especial, energeticamente. Teremos aí um eclipse solar, que vai reverberar aí por uns 6 meses. Teremos também a lua nova em Câncer, um signo super feminino, né? Estamos saindo aí da regência mental de Gêmeos, indo para regência emocional das águas, né, de Câncer. E é o solstício também, né? E nós achamos isso uma ótima desculpa para fazer uma comemoração. Então nós vamos fazer a celebração do solstício de inverno nesse domingo às 18 horas. Vai ser online e ao vivo e gratuito. Mas tem que se inscrever. Precisa se inscrever. Não vai ser no formato live, vai ser fechado. É um fechado mais aberto, porque a gente consegue se ver. Então vocês também conseguem falar, a gente consegue ver vocês. E para se inscrever, para participar com a gente, na descrição do perfil do Tecendo Essência tem um link, clica lá. Depois é só clicar em solstício, celebração do solstício de inverno. Gente, é celebração, tá? Então vai ser bem diferente do que a gente faz do que tá acostumado. Vai ser um círculo de mulheres, mas vai ter, apesar de ser online, vai ter atividades, gente. Vai ser bem legal, vai ser bem diferente, né? Sim. E vamos agora para nossa energia de sexta-feira da Mulheres que Correm com os Lobos, a energia da mulher selvagem, né? Desse resgate da mulher selvagem, que a Clarissa Pinkola Estés traz tão bem nesse livro, né? Eu vou aqui contar e ler ao mesmo tempo, tá? Vai ser um misturado aí para ir mais rápido. Esse, só para avisar, esse é o capítulo 5. Capítulo 5, tá? Depois quem estiver acompanhando na leitura, ok? A mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirado-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto estava lá no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam ir pescar nesse local. Porém, esse pescador estava afastado da colônia e ele não sabia que os pescadores não pescavam mais lá porque o local estava mal assombrado. Considerado mal assombrado. E o anzol do pescador foi descendo pela água e logo se prendeu. Em quê? Pois é, nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou, oba, agora peguei um grande, um de verdade. Mas, na sua imaginação, né, ele ficou pensando lá quantos dias ele ia poder ficar descansando, sem precisar pensar em pescar, quantas pessoas ele ia poder alimentar com aquele peixe enorme que ele tinha pescado. Ele tava tentando puxar, né? Tava na tentativa lá pra puxar. E o caiaque ficava empinando, se sacudindo, porque lá embaixo, ela que tinha sido presa, estava tentando se soltar. E quanto mais ela lutava, mais ela se enredava na linha. E não importava o que ela fizesse, ela estava, eu vou ler essa parte porque eu acho linda, inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. Bem,
O pescador, nesse momento, se voltou para pegar a rede e não percebeu o que ele tinha pescado, o que tinha vindo. Quando ele olha, ele vê um grande esqueleto suspenso na frente dele. E ele se assusta e grita, apavorado. Ele pega como é que chama? Ele tenta empurrar ela. Ele tenta empurrar ela com o remo. Tenta empurrar ela com o remo, mas ele nem olha direito, ele sai remando muito rápido e não percebe que quanto mais ele rema, mais ela vai atrás dele, suspensa, né? Mal o caiaque dele chega na areia, ele já sai correndo, pega o anzol dele e sai correndo. Só que, adivinha, né? Ela estava presa no anzol e ela sai correndo atrás dele também. Não tem jeito, né? Ela tá presa, ela vai atrás. Ela estava emaranhada, né? E onde eu estava agora? Vamos lá. Ele continua correndo. Continua correndo. E ela começa a vir e o esqueleto peixes dela atrás, ela vai lá correr. Atrás. E ela ainda presa, né, a essa linha, ele correu pelas pedras, ela correu atrás, pela neve, ela correu atrás. E teve uma hora que ele passou por uns peixes congelados e ela foi lá, pegou o peixe, e logo ela começou a comer, porque há muito tempo ela não saciava sua fome. E finalmente ele chegou ofegante no iglu dele. Foi se proteger, né? Foi tentar se proteger. Num local escuro, né? O coração dele batendo como um tambor e ele finalmente se sentiu seguro. Só que imaginem o que aconteceu quando ele acendeu lá um foguinho, uma lamparina com óleo de baleia. Ali estava ela, jogada num monte no chão de neve, com o calcanhar sobre o ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez fosse a luz que tivesse suavizado as feições dela, ou talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas a sua respiração ganhou um quê de delicadeza. E bem devagar ele começou a estender as mãos para ir soltando ela, desemaranhando ela das linhas do anzol. E ele foi fazendo isso enquanto cantava uma música de ninar. Como uma mãe delicadamente vai cuidando do seu filho, ele foi desemaranhando a mulher esqueleto. Depois ele aqueceu ela com as peles, com peles que ele tinha para dormir, porque ele olhou para ela e falou assim: ela parece uma mulher, né? Um esqueleto humano. Então ele colocou as peles sobre ela e acendeu mais um foguinho e foi passar óleo na vara de pescar dele. E ele olhava para ela e ela lá no meio das peles não pronunciava palavra alguma, porque ela tinha medo que ele se assustasse e definitivamente quebrasse os ossos dela, jogasse ela em um outro penhasco e ela ficasse sem ossos, né? Com o passar do tempo ele começou a sentir sono e se enfiou nas peles de dormir, onde ela estava, e logo ele começou a sonhar. E a gente sabe que às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho. E foi isso que aconteceu. Não se sabe se isso acontece por tristeza ou por anseio. Mas foi isso que aconteceu com o homem. E a mulher esqueleto, quando viu o brilho daquela lágrima, a luz do fogo, ela sentiu uma sede daquelas. E ela se aproximou do homem que dormia e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto ela deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte. E aí ela sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bum, 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 bum.
Enquanto ela marcava o ritmo, ela começou a cantar. Lembra de La Loba, do canto, a importância do canto? E ela cantou para ter carne, cantou para ter cabelo, para ter mãos boas. Ela cantou para ter a divisão no meio das pernas. Ela cantou para ter seios e todas as coisas que as mulheres precisam. Quando ela estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia. E se enfiou na cama com ele, e a pele de um tocando a pele de outro. Quando isso aconteceu, ela devolveu o grande tambor, o coração do homem, e foi assim que os dois acordaram, abraçados um ao outro, enredados na noite juntos, agora de um jeito diferente, um jeito bom e duradouro. As pessoas não sabem, elas não se lembram de como aconteceu a primeira desgraça dela, mas dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na vida embaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabe. Bem, essa história a gente sabe, né, que por causa do time, né, do tempo da live, a gente não pode ler o texto na íntegra. Quem tem o livro, leia o texto, leia o capítulo, é maravilhoso. Mas aqui a gente vai comentar um pouco da mulher esqueleto, ok? Desse capítulo de mulher esqueleto. Primeira coisa, a gente entende que aqui a gente está falando também de uma questão homem-mulher, relacionamento. Você vê que tem dois personagens aqui que tem uma fusão. E como a gente viu semana passada, a gente viu Manauí, a história do cãozinho de Manauí, falou do masculino também. Essa história também tem um pouco, além do feminino, também fala um pouco do masculino. Então a gente vai trabalhar dentro dessas duas questões, porque o ponto central aqui é o relacionamento amoroso, o relacionamento que faz também para ambos, né? Para a humanidade, para todas as pessoas, relacionar-se é muito bom. Mas vamos lá pela história, né? A gente vai fazer uma leitura. Outra coisa que eu gosto de lembrar é que a história sempre pode ser feita tanto como todos nós, todos os personagens somos nós, ou os personagens são externos a nós, né? A gente às vezes coloca-se na postura principal e depois todos os outros são questões externas que vêm nos influenciar. Dessa vez nós vamos trabalhar com a questão forte do relacionamento. Dá para fazer de outra parte? Dá. Leia um conto, leia o livro que ela coloca bem essas duas óticas. A gente não vai ter tempo de mergulhar tanto a fundo aqui, mas a gente vai fazer a nossa passagem. Primeira coisa, lembrando, lá no início do conto, né? Falando do pai dela, né? De novo, a história começa com o pai. Ela tem um pai que não perdoou alguma coisa. A castigou. E quando a gente vê internamente na mulher, sempre a questão do pai, a gente vê essa conexão do masculino, a questão do pai, questão de cortes muito fortes, a própria questão do ânimos da mulher, que simboliza essa questão do masculino. Então, quando a gente trabalha esse pai que castiga, que a joga e que tira, e que com isso faz com que ela seja punida, tira as suas peles e deixa ela só com os ossos. A gente vê uma questão de dor muito forte, uma questão de maltrato, entre aspas, não um maltrato de pai físico, mas um maltrato interno do próprio masculino, do equilíbrio desse masculino. Inicialmente, a nossa heroína, a nossa mulher esqueleto, abandono. Ela tem uma má relação com o masculino e vai se perdendo as suas carnes, vai indo para o fundo, né, de um oceano, se colocando muito para baixo, desacreditando de todo o contato com o masculino a joga. A gente pode poder fazer uma analogia com o ânimos castrador, né, que é uma questão do masculino interno da mulher dominá-la ao ponto de fazer com que o seu feminino
fique abafado, né? E ao mesmo tempo, então isso representa a perda, né, da carne, a perda de se aí ficando lá embaixo, né, soterrada enquanto ele a joga. Ou também a gente pode fazer aquele olhar externo que eu comentei, pensando nas dificuldades na questão dos homens. Às vezes, relacionamentos que não deram certo, muita questão de falta de sintonia, vai perdendo aquela questão, aquele sonho, aquela questão gostosa do amor e vai indo. Mas tem uma coisa que é muito importante nessa história, é que ela é a mulher esqueleto. O que simboliza o esqueleto? Vamos pensar num esqueleto. Por que a história fala de uma mulher que é esqueleto? Ainda voltando um pouquinho na história do pai, então uma coisa que me chama a atenção é que não deve ter sido algo assim tão grave, porque talvez até tenha sido levemente banal, porque as pessoas nem sequer lembram. Se fosse algo realmente assim gravíssimo, né? Acho que as pessoas se lembrariam para falar o que é. Isso não ficou na memória, só sabe que ela foi jogada no mar, que aconteceu, que ela foi para lá e afundou no mar, e que agora o mar lá o local onde ela foi colocada é mal assombrado, né? Mas quantas vezes, às vezes, uma fofoca, né, não vira uma maldição na vida de uma mulher, né? Então, o mal assombrado aí, eu achei até legal você ter lembrado desse detalhe. Gente, contos são detalhes. Vai vindo os detalhes e a gente vai destrinchando. É muito interessante trabalhar com contos por causa disso. É legal falar isso, que realmente as pessoas não sabem. Ela sabe, ela sofreu e ela foi para o fundo do mar, né? E ao mesmo tempo virou um local mal assombrado, um lugar onde as pessoas não frequentavam mais. Quer dizer, ela se saiu, ela se colocou num ambiente à parte, sozinha, escuro. As pessoas começaram a repeli-la. Entendeu? Então, olha que uma situação que pode até não ter sido tão grave, porque realmente não marcou fora, marcou só ela internamente. E aí o que aconteceu? Ela se fecha e o local onde ela está vira mal assombrado, né? E ela acaba ficando repelida. Olha só quanta coisa, só nesse iniciozinho de conto. O que isso começa a mostrar de uma maneira mais ampla? Existe aí um problema com o masculino, existe aí um problema de relacionamento, existe aí um problema entre o feminino e o masculino interno dessa mulher, tá? Ou pode ter sido tanto externo quanto interno. Até faço um adendo que para a gente ter respostas externas, né, tanto para relacionamentos ou qualquer coisa que aconteça externamente, a primeira questão é o que a gente atrai, né, a nossa vibração interna. Então, com todos esses desequilíbrios que a gente tem, alguns traumas e coisas que, se não forem olhados e serem bem trabalhados, acaba reverberando no nosso externo. Então, acaba acontecendo situações que vêm a confirmar, né, esse desequilíbrio. Então, a gente já viu essa parte. Está acontecendo um desequilíbrio aí em relação ao masculino. Mas ela é a mulher esqueleto, um símbolo extremamente forte. E quando a gente trata do esqueleto, a gente lembra de algumas questões. Primeiro, o que é o esqueleto para o ser humano? Né? Todos nós temos esqueletos, né? Graças a Deus nós temos nossos esqueletos. E ele é a última parte que vai desintegrar quando nós morremos. Vai tudo, vai corpo, vai os órgãos, e o esqueleto é o último. Fala da estrutura aí do feminino, né? Sim, a estrutura do ser. Ali pode tudo ter dado errado, pode tudo ter criado mágoas, pode mil coisas ter acontecido. Se você não perde a sua estrutura, se você não perde o que te sustenta, né, como ser, você tem possibilidades de renascer. De emergir. De emergir. Eu já vejo ela ali. Emergindo. Depois de ser emaranhada. E essa estrutura que ele está falando sobre a própria essência feminina, né? Sobre o que ela é lá embaixo, na essência.
Depois de toda a pele, roupa, pele, órgãos, tudo ali que dá estrutura para ela, que faz ela ficar de pé e ser ela, mesmo imersa no oceano. Só que ela precisa de uma força, né, para subir e para reviver, né? Ela tá ali, tá abandonada. E tem um desavisado nesse mundo. Tem um homem desavisado. Que vai pescar no lugar que não pode pescar. Tem um homem desavisado que não conversa, que não enxerga nada ali. Tô aqui sozinho, quer dizer que ninguém vai querer pegar o meu peixe, vou ficar aqui mesmo, vou pescar aqui. E ele vai lá e joga a rede. Eu acho muito legal essa questão dele estar desavisado no lugar abandonado, porque o que significa? Primeiro, ele é o acaso, né? Esse acaso, entre aspas, o que é? Ele tá ali, ele age por instinto, por algo que não é lógico. Alguma coisa atraiu ele para aquele momento. Que é o que acontece, as vibrações, a atração, ela não é consciente, ela não é premeditada. Eu acho que quando a gente fala de atração, a gente fala assim, eu gosto de pensar numa mulher que faz aquela lista que ela quer do homem, ela quer assim, assim, assado, tem que ter isso, tem que fazer assim, tem que ter assado e vai. Aí no final das contas, quando ela encontra alguém, não tem nada daquilo. Às vezes... Por quê? Porque a atração, ela não é lógica, ela não vem, você não vai fazer assim detalhadamente. Às vezes você segue muito uma linha, você acaba ficando sem graça, tá? E quando a gente fala de acaso, eu ponho entre aspas, porque também não é um acaso, é algo além do óbvio, além do racional. Aqui a gente está trabalhando a vibração mesmo, a energia, algo que atrai de alguma forma, né? Inconsciente, mas vai ter essa ligação inconsciente, que ele vai se sentir bem naquele lugar para pescar, mesmo sendo mal assombrado. Ele não vai enxergar que é mal assombrado, ele não consegue enxergar aquela parte, porque a mente dele, inconsciente, está falando, fica aqui e pesca aqui, né? É muito legal isso. E ele... um pouco iludido também, né? Porque quando ele sente que fisgou ali um peixe, ele já logo fantasia, né? Porque aí ele já... Agora ele pescou. Porque ele sabe ali, ó, tá todos os indícios falando que é um peixão. Tudo tá falando que é um peixão. Tá, a dificuldade, ele é pescador, ele sabe, ele tá acostumado. Ele viu, olha, tô fazendo força e não tá vindo. Ele falou, já tá imaginando puta peixe, assim, maravilhoso. Aí ele falou assim, bom, agora já começa a pensar no tempo que ele não vai precisar mais trabalhar, pescar. Que ele vai alimentar não sei quantas pessoas, que ele vai vender o peixe, que ele vai ter um monte de coisa. E ele só fantasiando e puxando ali, querendo aquele peixe o máximo que ele pode e fazendo a força máxima que ele tem para conseguir. E a força é tanta que ele vai e consegue. No outro lado, como a nossa amiga Mulher Esqueleto, que estava lá no fundo, sem querer também, chega um anzol no meio daquele lugar que ela estava sozinha. Ela começa a puxá-la, ela tenta se soltar. Tenta se soltar. Só que na tentativa de soltar, ela se prende mais. Aí a coisa fica complicada para ela, né? E ela vai tentando. E é engraçado que é bem na costela, né? A questão da costela, tem a ligação da costela de Adão. Tudo ali tem os detalhes, né? Que é a união, né? Que tipo, sai do feminino e do masculino. Então, é bem nessa parte da costela que fica aquele emaranhado, né? E ela vai lá e não consegue se soltar, fala assim, bem, agora já era, né? Já tô presa mesmo, vambora. E vai. Sai do inconsciente e emerge. E emerge pro consciente. Aí ele enxerga o que ele pescou. E quando ele vê o que ele pescou, aí fica complicado. Fica com medo, assustado. E quer correr. Tipo, não era isso, não. Eu não já quer afastar ela primeiro, né? Ele pega o remo ali e tenta afastar e não dá certo. E começa a remar correndo.
E aí ela lá, ela já estava lá, o que ela ia fazer? Ela já estava enredada. E ela não conseguia sair. Então vamos pensar nessa parte que a gente já falou. Quando ela sobe, ela já foi fisgada, ela já o fio, é muito interessante ser, né, uma rede e ser a rede de pesca, o fio de pesca, porque o fio é um elo, é uma ligação. Quando se forma um fio, é importante. Relações, quando se formam fios, você está energeticamente ligado um ao outro, psiquicamente ligado. Existe uma ligação ali também, né? Você tem uma ligação de alguma forma, esse símbolo desse fio. Há uma interação entre os dois, há algo ali. No início, ele faz ação. E quando a gente pensa em masculino e feminino, energia ali, a energia masculina, ela é a ação, né? Ela faz a força, a ação, ele dá esse start, ele que joga o fio e puxa. Ela é o que ela faz? Ela faz o elo, né? Ela dá ela que segura o fio. E aí há a conexão entre os dois, né? E até essa parte, né, de quando ele está imaginando que é peixe, né, se a gente levar para o relacionamento, no início do relacionamento é quando o homem também se encanta com a mulher e começa a fantasiar muito além daquela mulher que está ali na frente dele, né? E é por isso que ele joga o anzol. Ele precisa, a gente precisa desse início, desse encantamento. E a mulher precisa permitir-se emaranhar-se ali. Porque, de alguma forma, ela não consegue só, sair. Tem algo que aprende ali. Por mais que ela, nesse caso, a gente tratando de uma mulher já machucada, né? Por mais que ela vai, ela fala, não, tem alguma coisa aqui que eu vou ficar, entendeu? Eu não sei o que é, mas me alimenta. A gente vai ver que ali ela não tá mais sozinha, né? E tem uma hora que ela não consegue mais se soltar. E aí, quando ele encontra e ele vê, porque no início ainda começa com a primeira fase, que é a fase do encantamento, né? Que a gente fala da primeira fase de um relacionamento, em que ainda você não sabe o que é, você imagina, você olha, mas você não consegue ver a pessoa em si. Você vê, no fundo você se vê, né? Quando a gente vai um pouco mais a fundo aqui, a gente se vê no outro, né? Se vê no seu, por exemplo, o homem vê o seu feminino na mulher e a mulher vê, né, a composição do seu masculino no homem. E quando o homem vê o esqueleto, a estrutura feminina de verdade... Porque tem um momento que quebra. Esse encantamento, ele não é duradouro, ele começa porque ele precisa ter esse fio, é natural. E isso é importante, né? Isso é maravilhoso no relacionamento, essa fase, porque é a fase que vai ter o emaranhado, vai precisar, porque se não tivesse isso, o pescador nunca ia jogar a rede, a história não ia acontecer e os dois iam ficar lá separados e não ia dar muito certo, tá? Então precisou desse encantamento, precisou ter esse emaranhado. Só que ele é importante até certo ponto. Tem uma hora que ela precisa emergir, precisa sair e falar, olha, eu sou assim, tá? Eu tô aqui, me olha, entendeu? Eu sou a mulher esqueleto. Aí o que o homem fala? Não, cadê o peixe que eu ia pescar? Ele sai correndo. Ele fica com medo, sai correndo. E ela fica quieta, só segue, né? Porque ela já está presa. Ela já está presa. Ela só segue. E aí aquela parte que você falou, né? Ela acaba se alimentando até no meio do caminho. Porque lembra que ela voltou, há muito tempo ela não sai à superfície. Há muito tempo ela não está, ela não come, ela não tem mais nada. Então, como ela começa a sair, a primeira ligação, movimento, olha só quanta coisa, ela tá ali. Só que a coisa tá indo tão rápido que ela tá meio que seguindo, né? Seguindo a estrutura.
E ele vai tentar o quê? Se proteger. Ele faz tudo que ele sabe para tentar se proteger. Até que ele entra no iglu. Que ele se volta. E eu acho muito interessante, porque ele tem o processo de correr. Enquanto ele tá correndo, ele vê que ela tá correndo atrás dele, mas ele tá andando para frente, tá querendo largar. A hora que ele entra, é um símbolo de entrar para entrar, né? É um símbolo assim, vou para a minha casa, eu preciso rever isso, preciso me proteger e eu vou olhar agora para dentro. E apesar de escuro, ele se sente seguro. Sim, porque ali é o ambiente dele. Quando ele vê a luz, primeiro ele tem a falsa sensação de segurança por causa do escuro, né, que ele tá no ambiente, mas ele ainda não enxerga ela direito, não sabe se ela tá lá ou não. Quando ele acende a luz e vê que ela tá ali, aí o que acontece? Ele já se assusta primeiro. Só que ali ele tá no ambiente dele, né? E ela tá preocupada, porque ela pensa, ainda tá frágil. Ela tá um monte de ossos jogados. Sim, assim. Essa ligação ainda tá muito frágil. É aquela mulher assim que tá totalmente perdida na vida, né? Porque quando você imagina a descrição ali, né? O pé em cima do cotovelo, é uma mulher que tá com a vida totalmente bagunçada. Ou que dá, na verdade, eu até gosto de pensar assim, ela tá com a vida bagunçada, ou a vida dela bagunçou toda depois daquele anzol, né? Ela tava ali, não tava bom, mas ela tava ali embaixo da água. Depois do anzol, depois da corrida, depois de tudo que aconteceu, ela meio que, veja, ela ficou totalmente emaranhada de coisas, né? Mas ele consegue ver uma beleza ali. Ele se permite, né? Lá naquele ambiente seguro, ele se permite ir aos poucos. Primeiro ele ouve a respiração, né? Depois ele fala assim, bem, ele entende. Aí depois que ele vai ver, puxa, olha o nó todo, olha que bagunça que tá aqui. Vamos arrumar, vamos tirar os nós. Se propõe a ajudar, né? E aí desfazer os nós é muito importante, porque o desfazer os nós é colocando as coisas em ordem, é tirando os maus entendidos, é realmente fazendo com que soltando e estruturando novamente aquele esqueleto, né? Ele está conhecendo ele está tirando as ilusões, ele está no processo de reestrutura daquela relação, porque aquele ponto ele já passou por duas fases. A primeira fase da ilusão, né? Que é a fase do encantamento. Quando a gente até trabalha na energia do feminino, eu vou fazer um paralelo aqui com o trabalho do Descendência das Deusas que a gente faz, né, da leitura do feminino, quando a gente entra em Afrodite, que é a união, né, o amor-união, né, que é o primeiro, seria o encantamento, não, mas é o amor-atração. Atração, essa é a palavra. O amor-atração é o momento que eu me atraio ao outro, mas não significa que exista um laço mais a fundo. É dado esse primeiro nó, mas aí ele tenta fugir, né? Ele tenta correr. Poderia cortar? Pode cortar. Se ele quisesse cortar e largasse, poderia acontecer, entendeu? Que é o medo. Só que esse medo, quando ele vai pro iglu, né? Ele é uma maneira de tentar se esconder dali. Se ele não ligasse a luz, se ele não ouvisse a respiração, e se não começasse a desfazer o nó, ele simplesmente poderia ficar ali e ficar escondido e fingir que não acontecia nada e simplesmente ignorar a mulher esqueleto. Mas ele não consegue. Tem um momento em que não dá mais para fugir. Tem um momento em que precisa haver um segundo passo, porque há a necessidade de ele entender o que está ali. De uma certa forma, há um novo encantamento, só que agora é um encantamento mais delicado, né? É um encantamento que faz com que ele queira ajudá-la, né? Quando ele vê ali ela com aquele brilho da lamparina, né?
O ligar a lamparina é muito forte também, né? Quando a gente vê, até em Eros e Psique, a gente vê a questão da luz de Vassalissa, que a gente já viu também, né? No conto da Vassalissa. A luz, né? É ver a verdade, ver o que está acontecendo, não ficar no escuro mais, né? Se permitir olhar e entender, mesmo que ali não esteja tão bonito, tão certo. O primeiro passo foi se permitir olhar. Quando ele olhou quem era de verdade, que era o esqueleto ali, tudo, que viu que estava tudo bagunçado, ele falou, bem, já sei. Agora, vamos tirar, vamos fazer, vamos arrumar. E vamos fazer esse fio ficar certo. Vamos colocar o anzol no lugar certo, né? Até porque ele precisava do anzol também, arrumar o anzol. Então ele ia lá, ele foi lá e foi fazendo, né? Aí ele aquece. Em ordem, ele cobre ela com as peles, né? Então, aí é aquela coisa, eu cuido, eu vou cuidar, eu vou proteger. E aqui a gente vê duas funções muito importantes do masculino, do feminino, na questão das relações. A energia protetora do masculino, tá? O masculino, ele, por excelência, por uma questão de vibração energética, ele protege o feminino numa relação, tá? Ele trabalha até pela estrutura que existe no masculino e a estrutura do feminino, tanto biológica quanto comportamental, antropológica nossa. Tudo isso faz com que nos relacionamentos o masculino ele tem a questão da proteção, de realmente colocá-la num lugar seguro, que é onde ele coloca a pele nela, onde ele vai aquecê-la. Calma, tá segura aqui, eu não vou te machucar, né? Eu te aceito no meu iglu ali, né? No meu local. Então, o primeiro passo é ele. E o que ele faz? Ele dorme. O dormir também é muito forte, gente. Dormir ali simboliza eu me sinto seguro, eu confio. Quando ele fala eu confio, ali é muito. Aí ele dorme. É o momento do feminino agir, né? Aí tanto dorme o masculino, né? E aí o processo é todo feminino, tanto dele quanto dela. Olha só, porque o que começa a bater? O coração dele. O coração é o lado feminino dele, né? Ele lembra a ânima dele ali trabalhando. Ele solta uma lágrima, Ele né? solta uma lágrima, ou emoção dele. Ele se emociona, ele se permite emocionar. Ele tá seguro, ele pode colocar para fora o seu lado mais sensível, né? Tá protegido. E ela vai ensinar, ela que vai fazer toda a magia acontecer, porque ela é a detentora do feminino. Então, primeira coisa que ela precisa fazer, ela precisa se curar. Ela pega o coração dele, né? Quer dizer, essa energia lá mal trabalhada, que jogou ela lá, que é essa energia masculina, essa porção masculina que estava ali, que estava mal trabalhada, ela vai se curar, ela vai buscar a cura nela com o masculino dele, que é o coração. Então, o que ela faz? Ela começa a se recompor. E na música, ela vai entendendo que é a vibração dela, ela vai trazendo para ela de novo a carne, o toque, a sensibilidade, o ser inteiro. Agora ela não é mais só uma parte, ela tá inteira. Ela voltou a ser uma mulher inteira. E só no momento em que ela está pronta, que ela está inteira, que ela fala, agora nós vamos nos unir. Agora eu me permito eu posso unir com você, né? Me unir a você. E o que ela faz? Ela pega o coração dele, ela bebe as lágrimas, a gente não falou. Bela lágrima, quer dizer, tudo ela está sorvendo no masculino, emocional, ela está trabalhando nela. Ela se nutre, né? Primeiro desse amor, né? A lágrima é a água, né? A parte emocional, né? Sim. Então ela, depois de nutrida, equilibrada,
que ela entra, pega o coração e vai. E aí depois ela volta. Ela fala assim, agora isso é seu, isso é meu. Eu entendo que eu tô 100% e você também está. E agora a gente vai se unir. E aí ela dá o passo da união, quer dizer, ela se coloca em amor ali. E ali há a conexão, né? É muito forte, é muito bonito essa parte e mostra o equilíbrio das duas energias. É uma dança, gente, uma dança maravilhosa, do início ao fim, em que, por mais que haja os tropeços, e a autora fala isso muito forte, é muito bonito, que um processo de relacionamento, o processo do amor, ele não é um processo lindo, mágico, no sentido de tudo vai dar certo e nós não vamos ter complicações. Não, existe, você precisa se conhecer o outro, entrar num ritmo, a dança tem que ser feita num ritmo ali. Ó, a música, ela tem que saber o compasso, entrar no ritmo. Antes de entrar nesse ritmo, demora, mas tem que se permitir, se abrir e se permitir, isso é muito importante. Tá? E essa permissão passa num processo vida, morte, vida. Até a própria autora fala do esqueleto também, o simbolismo da morte, que é morrer para renascer, né? E esse processo de vida, morte, vida é feminino, traz esse renascimento, e ao renascer para essa nova relação de corpo e mente aberta para essa nova energia que vai surgir, tirando o passado, pronta para cura, para curar aquele coração e para depois o quê? Viver uma nova fase, ver uma fase que eles são alimentados pelo mar, né? No final fala que eles se alimentam pelo mar. O mar é o quê? O mar fala de inconsciente, a água é emocional, é da onde surge a vida. Eles tiram o próprio alimento deles mesmos, da vida, entendeu? Eles conseguem se nutrir, né? De forma fácil, não precisa lá estar ali com força, é uma nutrição natural. Eu entendo isso, que eles ficam tão bem em harmonia, se amando, que a vida fica fácil, fica fluida, leve. O alimento vem, né? Porque eles estão em harmonia com a vida, harmonia com o processo evolutivo e com o processo de vida. Eles já não estão mais quebrados. A mulher do esqueleto, ela não está lá só dura, ela já não é só dureza, ela não é só que está lá embaixo, ela tem carne. Ele não é mais um homem sozinho. Desavisado. É porque fala que ele é solitário. Ele achou um tesouro. Ele achou soube um tesouro. Reconhecer esse tesouro. A autora falando do tesouro, que às vezes a gente não reconhece o tesouro que está na nossa frente. Né? É muito importante. E ela soube também, né? Ela tentou evitar enquanto achou que conseguia, mas quando ela viu que estava inexoravelmente emaranhada, né? Ela vai, e a partir daquele momento ela meio que só flui, deixa acontecer, né? Ela não faz nenhum movimento, a parte que ele está arrumando os ossos dela, né? Ela fica quieta. Sim. Ela não fala nada, ela só deixa a situação acontecendo. Quando ele dorme, quando, né, já existe a confiança, né, na relação, aí que ela realmente se nutre, se alimenta e cria corpo, né? Ela cria a carne, o cabelo, os seios, ali que ela se torna mulher de verdade, né? Eu acho muito linda essa história. É lindo, eu acho esse capítulo muito lindo. Então, gente, a gente fez um passeio por esse capítulo, falando da história, mas eu volto a falar, leiam, sabe? Leiam esse livro, merece ser lido. Quiser aproveitar e lendo os capítulos semanalmente, conforme a gente vai falando, é muito interessante fazer essa abordagem. Se vocês tiverem perguntas também sobre o capítulo, dúvidas ou sobre o que nós comentamos aqui,
deixa aqui no direct, pode pôr nos comentários. Essas lives a gente deixa gravada aqui no Instagram, a gente publica depois nas outras mídias, tanto no YouTube quanto no Facebook, em formato live mesmo, porque é um passeio que nós estamos dando pelo esse livro, e também um incentivo para as mulheres lerem. Leiam, mulheres, homens. Esse livro, ele ajuda muito. Eu acho que toda mulher deve ler. Sim, sim. E é isso. Agora, sexta-feira que vem estaremos aqui no com o próximo capítulo, continuando essa série Mulheres que Correm com os Lobos. E continuamos, vamos fazer de novo o convite? Vamos para o convite novamente. Convite do final de semana. Esse domingo, dia 21, às 18 horas, nós faremos uma celebração no estilo Roda de Mulheres, só que online, né? E todas estão convidadas para participar, basta se inscrever, tem um link na descrição do perfil do TC Decência no Instagram, clica nesse link e depois clica lá em Celebração Solstício de Inverno. É só fazer a inscrição, é gratuito. Gente, vai ser no Google Meet. Sim, e mesmo sendo online, vai ser bem celebração mesmo, tá, gente? Vai ter movimento aí, vai ser a questão do círculo sagrado de mulheres, tá? A gente vai fazer o círculo, vai falar do esbá, vai falar do solstício, tá? Então vai ser bem legal. Vai ser um dia muito forte, né? Tem a energia do solstício, do eclipse solar, da lua nova em Câncer. A gente vai falar de tudo, vai ter ali, a gente vai trabalhar a energia, vai ser bem interessante. Então, se inscrevam. Tá bom? Se inscrevam, chamem as amigas também, né? Vamos nos encontrar online, encontre suas amigas online também, né? Com a gente. Então, até o domingo, para quem for lá no solstício. E quem está acompanhando sempre aqui sexta-feira, próxima sexta-feira, continuamos o nosso passeio pelo Mulheres que Correm com os Lobos. E no decorrer da semana estaremos em live aí, 12h e 20 horas também. Sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima Sexta das Mulheres. Até. Tchau, tchau.